Muito boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para conversarmos, para refletirmos sobre as questões da doutrina espírita. Primeiramente, quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a nós, que orem por nós, que nos abençoe hoje e sempre. E é uma satisfação, uma alegria estarmos aqui novamente. E eu vou ser fiel ao meu método. Humildemente e de uma forma muito simples, vou dar voz ao texto kardeciano. Em especial sobre essa questão do mundo corporal, onde Kardec aborda na segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7. Essa segunda parte, Kardec vai falar sobre o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos. E são vários títulos que Kardec trata nessa segunda parte. Aliás, é uma parte bastante extensa. E do que se refere, do que se trata esses assuntos que Kardec abordou na segunda parte do Livro dos Espíritos? Refere a essas questões das relações que existem entre nós, espíritos encarnados, e o mundo espiritual. Falando sobre o retorno do espírito à vida corpórea. Fala também sobre a volta do espírito ao mundo espiritual. Fala sobre essa questão do espírito vivendo essa relação, essa experiência no mundo corpóreo. Fala também, do mundo espiritual, como que os espíritos eles têm a sua vida no mundo espiritual, as suas atribuições, as suas tarefas. Fala também do espírito encarnado interagindo com o mundo espiritual. Como que acontece essa conexão, essa relação entre um espírito encarnado com o mundo espiritual? Nas nossas orações, nos nossos pedidos, nas nossas elevações dos nossos pensamentos até os bons espíritos. É dessa maneira que um espírito encarnado interage com o mundo espiritual. Da mesma forma, um espírito que está vivendo no mundo espiritual, ele também interage no mundo corporal. Será que os espíritos, eles têm atuação no mundo corporal? Uma das perguntas que Kardec faz. E sim, eles atuam muito mais do que nós imaginamos. De que forma? Os nossos anjos protetores nos orientando, nos intuindo, os bons espíritos, os espíritos simpáticos, espíritos familiares que nos querem, que nós também passamos por essa jornada e que nós progredimos nessa experiência carnal. Então, a todo momento, essa relação, ela está conectada entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E Kardec faz um estudo detalhado sobre todas essas 6 situações onde nós podemos encontrar os espíritos. Olha, perceba que é então uma roda, uma dinâmica que não para nunca. Porque se nós pensarmos o que dessas relações está acontecendo neste momento, praticamente todas. Espíritos encarnando ou reencarnando, espíritos desencarnando, espíritos no mundo corporal interagindo com o mundo espiritual, nas casas espíritas, e os espíritos vivendo no mundo espiritual também interagindo, atuando no mundo corporal. Então, a todo momento, essa roda não para, ela está em constante movimento. Nós iremos tratar especificamente dessa questão da volta do espírito à vida corpórea, do mundo corporal.
E essa parte, Kardec trata nessas 6 situações. Nós iremos abordar algumas questões de cada tópico. Algumas dúvidas, até nas nossas palestras, as pessoas têm algumas curiosidades, dúvidas sobre como acontece essa relação mesmo entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Então Kardec vai falar um pouquinho sobre o prelúdio da volta. Como que acontece o planejamento quando o espírito está lá no mundo espiritual? O planejamento das provas. Como que são, planejadas essas provas? Qual é o gênero de prova que o espírito escolheu? Qual é o corpo? Se o espírito vai encarnar num corpo masculino, se vai encarnar num corpo feminino? Se esse corpo atende a todas as necessidades daquele espírito para essa encarnação, como que vai ser a união da alma, a união do corpo? Como que isso acontece? Em que momento que isso acontece? Refere-se também e trata-se de uma maneira bastante detalhada sobre as faculdades intelectuais, as faculdades morais, aonde que originam, essas faculdades, aonde que elas ficam guardadas. Quando fala sobre a influência no organismo, será que o espírito sofre uma influência do nosso corpo carnal? E aqueles espíritos, então, que encarnaram em um corpo defeituoso, onde o idiotismo, o cretinismo afeta aqueles espíritos, impossibilitando esses espíritos de se comunicarem livremente? A infância, uma das questões que nós recebemos há pouco tempo, falando sobre o espírito que anima, que habita um corpo de uma criança, será que esse espírito também é um espírito jovem, assim como a criança? Falando sobre as simpatias que existem, ou também as antipatias, e nós percebemos muito bem essas situações nos ambientes que nós frequentamos, sobre os fluidos que estão ali, se são fluidos bons, se são boas energias, ou se são energias que nós sentimos essa negatividade, tanto dos ambientes como das pessoas. Como que Kardec vai tratar essas questões? E fala também sobre o esquecimento do nosso passado. Como nós estamos falando do nosso mundo corporal, por que que o espírito tem o esquecimento do passado? Então, é uma reflexão muito simples, muito superficial, abordando algumas questões sobre esses tópicos. E a primeira dela, falando sobre o prelúdio da volta, será que os espíritos sabem exatamente a época que eles irão encarnar? Olha, o espírito não sabe exatamente a época que vai encarnar, mas o espírito pressente. O espírito sabe que precisa reencarnar. A reencarnação dos espíritos é uma necessidade. Olha que coisa interessante. Reencarnação ou encarnação e desencarnação são situações bastante parecidas. Porque nós que estamos encarnados, nós também não sabemos quando nós iremos desencarnar, em que época nós iremos desencarnar. Mas essas duas situações são certezas das nossas vidas, da nossa vida como espírito. O espírito, ele sabe, tem a certeza que precisa reencarnar ou encarnar, e a volta também, ele sabe que isso vai acontecer. O espírito que está encarnado, ele pressente o momento da chegada do seu desenlace, mas não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Então, é essa necessidade que o espírito tem da reencarnação na vida espírita
né? E pela morte a sua desencarnação. Kardec vai falar sobre esse ponto da reencarnação, sobre a importância, os objetivos da reencarnação. Quais são os objetivos? Por que nós temos que reencarnar? E os espíritos, eles respondem que Deus nos impõe a reencarnação, com o objetivo, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Por isso que os espíritos desencarnados sabem da necessidade de reencarnar. Muitos espíritos imploram, pedem, porque tem a necessidade desse progresso, de chegarmos cada vez mais próximos à perfeição. E quem é essa perfeição? Em nossas reflexões, muitas vezes, o que é essa perfeição que nós temos que chegar? Essa pureza, esse amor. Toda vez que nós nos aproximamos da perfeição, nós estamos nos aproximando de Deus, do nosso Criador. Então, reencarnação é uma lei da natureza. Por isso que o espírito sabe que precisa reencarnar. E nenhum espírito vai conseguir fugir da reencarnação, assim como também da desencarnação. O texto vai continuar e vai dizer: para uns é expiação e para outros missão. Ora, muitos reencarnam com esse objetivo de uma expiação e outros reencarnam com o objetivo de missão. No entanto, todos nós estamos aqui e reencarnamos com uma missão. Porque, como nós falamos, nós temos um planejamento espiritual. Nós escrevemos esse planejamento. Então, a nossa missão é cumprir esse planejamento já que nós objetivamos quando estávamos lá no mundo espiritual. Então, essa é a nossa missão, de uma maneira geral. Alguns espíritos reencarnam com uma missão mais restrita, de um verdadeiro missionário, de um Chico Xavier, de um Divaldo e de tantos outros missionários, né, que o planeta já recebeu. Mas vocês podem estar perguntando, e as provas? Por que o texto só fala em expiação e missão? É porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então a expiação está sim aí no texto, mas de uma forma subentendida, que nós temos que buscar essa reflexão. Alguns espíritos estão aqui em provas, em provar daquilo que nós já adquirimos em vidas passadas. Ora, e olha que interessante a ligação desse processo de expiação, de provas e também de missões. A expiação faz parte de um processo do perdão, da virtude do perdão. Porque para perdoarmos são necessários 3 elementos: arrependimento, reparação e expiação. Poxa, então a reencarnação é uma oportunidade também para que nós desenvolvamos essa virtude que é do perdão, através da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso entendimento. E o texto vai falar que são nessas oportunidades de reencarnação que nós iremos passar por todas as dificuldades, vicissitudes da nossa vida corporal. Aí que está a expiação. Então, a importância, né, de estarmos no mundo corporal para que possamos progredir. E nós sabemos muito bem que naquele momento da desencarnação ocorre um período de perturbação. O espírito, quando desencarna, ele passa por esse período, por uma adaptação, por uma revisão das suas situações. Agora, o sentido inverso também. E olha como os espíritos respondem a essa pergunta. Se o espírito, ao encarnar, ele também passa por esse processo de perturbação. Sim, passa. E muitas vezes maior ainda do que o processo inverso de desencarnação. Muito mais longo. Então a importância, né, de
de termos isso em mente, de entendermos que o processo ele caminha nas duas vias. Quando ele diz pela encarnação, né, ou pela morte, pela desencarnação, o espírito sai da escravidão. Ora, e pela encarnação ele volta a ela, volta à escravidão, volta a essa prisão. E tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, nessa parte, que fala: será que é por isso que os bebês, quando termina o processo ali de encarnação, eles saem do ventre da mãe e choram, porque eles estão entrando numa prisão? Claro que não é bem isso, né? E Kardec responde: por que o choro da criança? É porque a genitora, ela sente que aquele ser precisa da sua atenção. Então, por isso que a criança chora, para que a mãe tenha o interesse da sua cria. Como é bela a natureza, né? Como mostra cada ponto a sua sutileza, a sua suavidade, a sua beleza. Então, o espírito, quando ele desencarna, ele sai, ele é livre. E quando ele encarna, ele é aprisionado nessa armadura, né, nessa prisão. E a união da alma e do corpo? Como que ocorre essa união? Como que é feita? Em que momento que isso ocorre? Em que momento que o espírito se liga à matéria? É justamente no momento da concepção. Naquele momento da fecundação do espermatozoide no óvulo, dessa união magnífica da natureza, é onde já existe a ligação do espírito ali. Mas é de maneira completa? Não, ainda não. Mas os laços, eles vão se ajustando pouco a pouco, durante esse período dos 9 meses. E essa ligação é concluída efetivamente quando a criança nasce. Mas é importante nós termos em mente essa informação, que ali, no momento da concepção, já tem vida. O espírito já está ali. Então, quando ocorre uma interrupção forçada dessa situação, existe aí um prejuízo muito grande para quem a praticou. Nós não iremos entrar nesse detalhe, porque o assunto requer um pouco mais de tempo, mas pensemos bastante nisso. Nas faculdades morais e intelectuais do espírito, qual que é a origem, dessas qualidades morais? Ou também das imperfeições? Aonde que é armazenada essas qualidades morais? É no espírito. Então não é no nosso corpo, não é no nosso perispírito. O texto, claro, o texto kardeciano fala, é no espírito que é a origem das nossas qualidades morais. É exatamente no nosso espírito que são armazenadas as nossas virtudes ou as nossas imperfeições. Então, quando o espírito é mais puro, é tanto mais propenso ao bem. Às vezes nós ouvimos dizer que as pessoas dizem assim, a carne é fraca. Mas aqui está totalmente falando ao contrário. Não é a carne que é fraca, porque as nossas qualidades, as nossas virtudes ou as nossas perfeições, elas estão armazenadas no nosso espírito. Então não é a carne ou o corpo que é fraco, e sim o nosso espírito. O nosso espírito que tem essa tendência de ainda se equivocar em algumas situações. Da influência do organismo, quando ocorre essa união do corpo, o espírito ele se identifica com a matéria. Bom, a matéria é apenas o envoltório do espírito. Unindo-se ao espírito, conserva os atributos da natureza. Na verdade, Kardec quis o quê? Ele quis confirmar aquilo que nós falamos na pergunta anterior. Aonde que se origina, as qualidades ou as imperfeições? No espírito. Então, tem alguma influência do organismo? Não.
O nosso corpo é apenas matéria. Os atributos ficam armazenados no nosso espírito. E isso significa o quê? Aonde quer que nós estejamos, num planeta primitivo, num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração, ou num planeta feliz, nós levaremos conosco essas nossas qualidades. E após essa união, após a união do espírito com o corpo tem toda essa liberdade, essa plena liberdade das faculdades do espírito? Não. O nosso corpo é como se fosse uma armadura, pesado, nos prende ao solo terrestre. É difícil, essa locomoção que o espírito tem quando vive no mundo espiritual. Mas é necessário passar por essa situação, como nós vimos. Então, o envoltório material é um obstáculo à livre manifestação das nossas faculdades. Ora, e essas liberdades do nosso corpo vai depender muito do nosso instrumento. Porque a gente pode ter uma faculdade de sermos excelentes músicos, de tocar violão, mas e se o nosso corpo não tiver os braços? Então, as nossas faculdades vão depender muito do corpo que nós escolhemos para aquela reencarnação. E olha que a natureza é tão sábia que muitas vezes a falta de um membro, o corpo, ele acha uma maneira de desenvolver aquela faculdade em outro membro. Algum tempo atrás eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que não tinha os membros superiores, os braços, mas tocava o violão com os pés e de uma maneira magnífica. Então, é a natureza dando opções para a faculdade do espírito para que ele desenvolva aquela faculdade. Quando nós falamos sobre essa questão das pessoas que encarnam num corpo onde sofrem com essas situações do cretinismo, da loucura, do idiotismo. E olha essa pergunta, tem algum fundamento pretender que a alma dessas pessoas, dos cretinos, é uma alma de natureza inferior? Não tem fundamento nenhum. Muitas vezes, a alma que habita um corpo de uma pessoa que tem síndromes assim, pode ser um espírito muito inteligente, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que nós. Só que o que lhe falta é a insuficiência do meio. Por alguma razão, o corpo que foi escolhido tem alguma dificuldade com relação à parte cognitiva, as sinapses. Tudo isso vai influenciar na questão das faculdades do espírito. Então, essas pessoas não têm nenhum fundamento delas serem de uma alma inferior à nossa. Da infância, quando fala sobre, é tão desenvolvido quanto a de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? E essa foi uma pergunta que eu recebi há pouco tempo. Na casa que eu frequento, antes do atendimento fraterno, as pessoas ficam aguardando e tem uma pessoa que vai conversando com essas pessoas. E há pouco tempo tinha uma garotinha de 5, talvez 7 anos e fez essa pergunta para mim. Ela falou: olha, o meu espírito é o espírito de uma criança ou o espírito de um adulto igual ao dos meus pais? E aquilo me fez pensar bastante sobre essa questão. Claro que eu respondi que o espírito dela pode ser até um espírito mais evoluído que o dos pais, porque muito aquele espírito já progrediu. E talvez seja mesmo, porque uma garotinha de 5, 6 anos, talvez 7, fazer uma pergunta dessa, então são espíritos que já trazem uma bagagem espiritual já bastante avançada.
E me fez pensar outra questão. No mundo espiritual, tem crianças? Né? Ou os espíritos são todos iguais? Então, trouxe bastante questão falando sobre isso, né? Bastante informação. Quando falamos sobre simpatias e antipatias, os encontros que costumam dar de pessoas que ocorrem muitas vezes por acaso, não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? E isso acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes eu nunca vi aquela pessoa, mas no primeiro encontro parece que aquela pessoa eu já conhecia há muito tempo. São essas simpatias, são essas afinidades, são essas energias que nos acompanham. E os espíritos vão dizer, ó, que entre esses seres pensantes, há ligação que ainda não conhecemos. Ainda não temos ainda as faculdades para entender como que ocorrem essas questões. Ele vai falar um pouquinho sobre que o magnetismo é o piloto dessa ciência. E aí que cabe uma sugestão para nós. Se ainda tem muita coisa para a gente entender sobre essa ligação das simpatias, o magnetismo é um dos caminhos que nós devemos percorrer, que é a ciência que vai nos mostrar isso. Como ele diz, olha, que mais tarde compreendereis melhor. A gente só vai compreender à medida que a gente vai estudando, vai compreendendo, vai praticando. E quando falamos sobre esquecimento do passado aqui no mundo espiritual? Aqui no mundo material, né? Porque o espírito encarna, e ele esquece das suas vidas passadas. Por que isso acontece? Seria tão mais fácil se eu lembrasse que em vidas passadas eu tive situações adversas com pessoas dos meus familiares, seria tão mais fácil agora resolver isso? É um engano, né? Por isso que Deus não permite que isso aconteça. Nós não devemos e não podemos ter essas informações, porque essas informações, elas iriam nos prejudicar em vez de nos ajudar. Iriam nos ofuscar. Muitas vezes iriam fazer coisas de forma obrigatória, forçada. Por isso que quando nós não sabemos dessas situações, o Espírito é Senhor de si. Fazemos de coração, amamos verdadeiramente. Então aí que está essa ligação de nós não lembrarmos de situações passadas, porque as situações poderiam ter sido boas, mas também não tão boas assim. Então o homem no mundo é isso, é esse encontro, dos espíritos de naturezas diferentes, de características opostas. Não devemos chocar, não devemos julgar, não devemos ter preconceitos. O homem é esse composto de grandeza, de misérias, de ciência e de ignorância. Nós, homens, de uma maneira geral, somos os representantes de Deus aqui na Terra. E o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós fomos colocados aqui nesse planeta de provas e expiações? Falamos todo esse processo, essa dinâmica do mundo espiritual, dessa relação com o mundo corporal. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Um mundo de choro e de ranger de dentes, de sofrimentos, de decepções, de muitas dores, tanto dores físicas como dores morais. Por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo? Além de progredir espiritualmente, de encontrar caminhos retos, de superar obstáculos. Mas a proposta
do Cristo para nós é que nós aprendamos a amar. Amar a nós, amar o próximo, amar a Deus. Mas então por que tem muito ainda essas questões de sofrimentos, de dores, de decepções? Eu enxergo de uma perspectiva diferente. Se essas coisas ainda têm de forma significativa, é porque o meu amor ainda é pequeno. Então, por isso que a proposta do Cristo para nós, no mundo corporal, nessa reencarnação, é aprendermos a amar, é desenvolver o amor que existe em nós. É esse dever, dessa obrigação moral que nós assumimos no nosso planejamento espiritual, antes de encarnarmos. O amor é lei da vida. E esse dever que nós temos, ele começa exatamente no ponto onde ameaça a felicidade ou a tranquilidade do meu próximo. Assim como eu também tenho meus limites quando transporta ou transponha a relação a mim. Então o homem cumpre o seu dever com Deus. De que forma? Através da educação moral. De nós desenvolvermos essa educação moral, que é a arte de formar caracteres através dos bons hábitos. Que bons hábitos são esses? A caridade. São os exemplos que nós aprendemos com os nossos pais. Além disso, desenvolvamos também a nossa moral cristã. A doutrina dos Espíritos mostra isso a todo momento, de nós termos o discernimento para escolhermos o bem, para evitarmos o mal. Nós já temos essa compreensão, porque toda vez que nós vamos praticar algo equivocado, a nossa consciência já nos acusa. Por quê? Porque nós já temos esse conhecimento das leis de Deus. O Evangelho fala sobre isso, sobre essa questão, que o homem de bem é aquele que cumpre as leis de Deus, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Justiça de Deus, amor consigo mesmo, caridade para com o próximo. Para que desenvolvamos o nosso amor através dessas leis. Toda vez que nós praticamos e cumprimos as leis de Deus, nós nos aproximamos da perfeição. Devemos ter fé no nosso Criador, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua bondade. A fé não move montanhas. A fé move muito mais, porque a fé é irmã do amor. Não existe fé sem amor, não existe amor sem fé. Que possamos ter a nossa fé no futuro. Ora, Kardec, de uma maneira esplendorosa, magnífica, abordou muito bem essa questão da relação dos mundos espirituais, mundo corporal, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Que nós devemos valorizar muito mais as questões espirituais, as nossas qualidades morais, através da educação moral, através da moral cristã. Muito mais do que as questões materiais. Que nós precisamos ter esse entendimento desses sofrimentos, dessas decepções, dessas dores, que está relacionado com o nosso amor. Se sofremos, se temos dores, preciso desenvolver mais o amor a Deus, ao próximo, a mim mesmo. Ter esse sentimento de caridade, de amor. A caridade é o amor em ação. É o que nos move, é o que nos movimenta. É você ter a teoria e a prática junto. Caminhando junto, estudando as suas próprias imperfeições. Nós sabemos
Temos o conhecimento, aonde que a gente, durante o dia, deixou de beneficiar ou de ajudar o próximo? Quantas oportunidades no nosso dia podemos fazer o bem? E aquelas que nós não fizemos? Então estudemos. Por que eu não consegui atender aquela necessidade? Qual foi o motivo? Porque essas imperfeições, ela impede o progresso do espírito, principalmente o orgulho e o egoísmo. São as chagas do mundo. Por que o Evangelho fala bastante sobre a questão do orgulho e do egoísmo? Porque são as imperfeições contrárias às virtudes de amor e caridade. Quando nós estamos envolvidos por essas questões de orgulho e egoísmo, nós não conseguimos desenvolver amor e caridade. Ora, então nós temos o caminho. O Evangelho nos mostra a todo momento os passos que nós devemos dar. Mas eu não consigo, ainda me falta entendimento, me falta compreensão. E olha o que os Espíritos dizem. Nós podemos sim, nós temos condições e poderíamos sempre, como é a pergunta de Kardec, ele não pergunta uma vez ou outra, ele pergunta, poderia sempre o Espírito, através dos seus esforços, combater as suas más inclinações? Sim, nós podemos sim. O nosso espírito é mais forte do que a nossa carne, do que o nosso corpo. É ele que manda, é ele que nos conduz. Agora, o que lhes falta é a vontade, é o desejo de fazer, é o desejo de buscar. Então, isso nos alerta, nos chama a atenção para que nós tenhamos essa vontade, esse desejo de melhorar nessa vida. Porque quando nós vamos melhorando, vamos chegando à perfeição. Quando nós temos o desejo, nós amamos até os nossos inimigos. Quando nós temos o nosso desejo, nós fazemos o bem por aqueles que nos odeiam. Porque você está imbuído de amor, de compaixão. O que é compaixão? Quando nós temos esse sentimento de amor, nós oramos por aqueles que nos perseguem. E uma vez eu fiz essa reflexão, por que o Evangelho traz essa questão de amar aqueles que são nossos inimigos, de orar por aqueles que nos perseguem? Poxa, mas é tão mais fácil eu fazer essas coisas por aqueles com quem eu amo, com quem eu convivo? Mas aí que está o mérito. É aí que está a perfeição. Nós só subiremos na escala espírita de espíritos imperfeitos para espíritos bons a partir desse esforço que nós fazemos para combater as inclinações e para praticar o amor com esses espíritos ainda que não enxergaram a luz. Então, a essência da perfeição é a caridade, porque implica todas as outras virtudes. E para finalizarmos, aqui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os bons espíritas. Mas digo que são os bons seres humanos, os seres humanos de valores, aqueles seres humanos que entenderam essa proposta que o Cristo nos trouxe, que é amarmos, instruirmos e amarmos uns aos outros. E o Espiritismo, de uma forma bem compreendida, mas principalmente sentido. Estudar Kardec é muito importante. E quando eu falo Kardec, Kardec e os espíritos superiores, porque a doutrina não é só de Kardec, mas sim dos espíritos superiores que têm a colaboração ali. Esse trabalho que foi feito às quatro mãos, né? Então, tem que sentir, estudar Kardec, mas viver Kardec no nosso dia, na maneira prática, através da caridade. E finalizo essa nossa conversa, essa nossa reflexão com essa frase memorável do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que reconhece o verdadeiro cristão
através da sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar as suas más inclinações. É esse o nosso objetivo aqui nesse planeta, de aprendermos a amar, de controlar as nossas imperfeições, para que possamos um dia progredir na escala espírita. Muito obrigado por nos ouvirem e uma excelente semana a todos.